A reportagem da TV Pantanal teve acesso exclusivo aos documentos do processo envolvendo o registro dos suplentes do senador Pedro Taques, pela coligação Mato Grosso Melhor para Você. A reportagem é de Eriksen Vital. Na tela, Um parecer do Ministério Público pede a extinção da ação do ex-deputado Carlos Abicalil, que pede a impugnação da candidatura do senador Pedro Taques. O procurador afirma que a coligação perdeu o direito de agir. O advogado Paulo Taques, que defende o senador, pede ao Tribunal Regional Eleitoral o julgamento deste documento e de outras preliminares apresentadas pela defesa. O próprio Ministério Público também diz que essa ação deve ser extinta, arquivada, sem julgar o seu mérito. Por quê? Porque é uma ação, como eu disse no início, que foi ingressada de maneira equivocada. É como se a pessoa entrasse com uma ação de divórcio e quisesse que a outra parte fosse condenada por homicídio. A reportagem também teve acesso à polêmica ata original com o registro dos nomes dos suplentes do senador. A autorização foi dada pelo juiz relator do processo. Nela constam as seguintes informações: o policial rodoviário José Medeiros como primeiro suplente e o empresário Paulo Fiuza como segundo. O documento faz parte de um processo onde Fiuza reivindica a inversão desta ordem. O juiz estuda conectar as duas ações de Abicalil e de Fiuza. Essa é uma análise que tem que ser feita e, a partir desse acontecimento, me parece de melhor bom senso a conexão para evitar, de repente, um incidente como esse, que não houve intenção nem da minha parte como relator, nem dos servidores do tribunal em fazer o traslado da ata. Portanto, vejo que devo apreciar isso, tão logo retorne o processo de julgamento do Pleno. O que ocorreu, na verdade, foi um equívoco quando foi registrada a candidatura. O suplente Paulo Fiuza, na hora do registro, entrou como segundo suplente e o José Medeiros como primeiro, o que é um equívoco. A alteração dos lugares dos suplentes foi apontada neste outro documento, onde todos os representantes da coligação à época assinam pedindo que a ordem seja invertida. O documento é assinado inclusive pelo próprio Medeiros, que se tornaria o segundo suplente. A reportagem consultou o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, o doutor Silvio Teles. Ele explicou que o Tribunal Superior Eleitoral entende que, neste tipo de caso, os efeitos da decisão ficam restritos à mudança da troca de suplentes e não atingem ao mandato do senador Pedro Taques. O TSE diz em casos semelhantes, e podemos citar um recurso em mandado de segurança muito recente, julgado na sessão ordinária de 4 de fevereiro, em que o Tribunal Superior Eleitoral, não por unanimidade, por maioria, deixou de aplicar o princípio da indivisibilidade, ou seja, ele diz que pode se dividir os efeitos na chapa majoritária, diferenciando o titular e o vice do cargo. Então, por ser uma decisão muito recente, um entendimento muito recente, há chances de esse entendimento ser seguido em qualquer caso de matéria semelhante. Parabéns ao Eriksen Vital, um grande furo de reportagem, essa matéria é exclusiva para a TV Mato Grossense. Só nós apresentamos esses documentos exclusivos e aí fica claro o seguinte: primeiro, que na ata original consta o Medeiros como primeiro suplente e o Paulo Fiuza como segundo suplente. Mas consta também aquilo que o próprio Medeiros vem afirmando à imprensa e aquilo que o senador Pedro Taques também já afirmou à imprensa, que não houve má-fé de ninguém. Tanto é que o próprio Paulo Fiuza e o Medeiros pediram em documento assinado conjuntamente para o Tribunal Regional Eleitoral refazer a ordem dos suplentes. Ou seja, querer carimbar isso como fraude é demais. Quer dizer, no documento original da ata aparece Medeiros de primeiro suplente. Por quê? Porque ele substituiu o deputado Zeca Viana,
que era o candidato a primeiro suplente do senador Pedro Taques. E aparece o Paulo Fiuza como segundo suplente. Depois, em função de um acordo político, eles fazem um documento conjunto para mudar a ata. Portanto, a ata original estava lá dentro do Tribunal Regional Eleitoral por causa do processo que data do ano da eleição, de 2011. Né? A eleição foi em 2010, o processo começou em 2011. Então, de lá para cá, vem se arrastando e é bom o tribunal colocar um ponto final nisso. O Ministério Público é pelo arquivamento do feito por causa da questão de prazos.